Bom dia, queridos amigos e membros. Quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15, que nos ensina: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Através destas palavras, o apóstolo Paulo traz uma dura crítica à comunidade de Gálatas, pois havia muitas pessoas que estavam maltratando, humilhando, prejudicando outras pessoas, que ao invés de terem unidade, comunhão entre si, estavam tendo uma verdadeira guerra em palavras e em ações. E para trazer um ponto final sobre esses conflitos, que ele vem e traz estas palavras. E nesse sentido nós podemos observar como é triste, ainda nos dias de hoje, que há aqueles que se aproveitam das desgraças, das dificuldades dos outros para tirarem proveito. Há um ditado que diz: dente por dente, olho por olho. Se todos fizerem assim, o mundo acabará em pouco tempo, banguela e cego. E é uma dura realidade. Violência trazendo mais violência não traz paz, ao contrário, traz cada vez mais ódio e mais motivos de guerra. Nesse sentido, a missionária Gladys também experimentou uma amarga experiência entre o povo chinês, pois os japoneses estavam invadindo, maltratando e matando muitos chineses. Porém, havia alguns homens, ao invés de se armarem e lutarem contra os japoneses, o que eles faziam? Eles montavam grupos de guerrilha, se refugiavam nas montanhas e, quando podiam, saqueavam os japoneses, mas também muitas vezes saqueavam vilas que já haviam sido saqueadas. Quer dizer, as poucas coisas que os japoneses deixavam para trás, com as quais os sobreviventes chineses poderiam mais ou menos sobreviver, eles ainda vinham e saqueavam. Então havia um perigo duplo. E é como eu disse, é alguém se aproveitando da desgraça do outro. Se olharmos para dentro da nossa realidade, nós podemos perceber que aqui no Brasil, nós também temos essas experiências negativas. Aqui na nossa região, no Vale do Itajaí, quantos são aquelas pessoas que em épocas de enchente têm medo de deixar as suas casas porque há aqueles mal intencionados que passam por aí de canoa e ainda acabam saqueando, roubando os poucos bens que ficaram para trás, que a água não destruiu. Ou mesmo nesta época de corona, quantos foram aqueles que se aproveitaram da desgraça dos outros para aumentar os valores sobre certos produtos, sobre certas coisas que eram extremamente necessárias para o bem-estar da população? E aí nós podemos perceber que, infelizmente, as palavras do apóstolo Paulo continuam muito atuais, do cuidado para não agirem feitos animais selvagens, que nós não podemos ferir, machucar ou prejudicar as outras pessoas. Nós temos que fazer justamente o contrário, cuidar, proteger, para que mais e mais pessoas possam viver com dignidade. Que nós, como pessoas cristãs, possamos olhar para a dor, para o sofrimento da outra pessoa e que possamos vir e lhes auxiliar e não ser aquele sujeito maquiavélico que ainda vai lá, que se aproveita, que explora, que ao invés de trazer bênção, traz maldição para a vida daquelas pessoas. E que nós não sejamos aquele tipo que ainda acaba instigando os outros para brigarem, para que possam ter violência,
para que possam se irritar com as outras pessoas. Que nós possamos ser aquela pessoa que traz paz e amor, uma vivência rica em fé e em espiritualidade. Com toda certeza, é isso que Deus espera dos seus filhos e de suas filhas. E que Ele nos abençoe e nos ilumine, para que cada um de nós possa ser um instrumento de paz e de amor em nosso meio. Amém.